Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Eu acredito que sim. Torcedor do Vasco dormiu de alma lavada. Enfim, o Vasco da Gama jogou como Vasco. A gente vai falar muito aqui sobre a partida de ontem, Vasco da Gama e Guarani. Sem dúvida nenhuma, a melhor partida do Vasco da Gama neste ano. Vamos fazer já o prognóstico para a Copa do Brasil, Vasco da Gama e São Paulo, nosso próximo jogo na quarta-feira. Vamos falar sobre o Lisca, que mudou o clima dentro do vestiário do Vasco da Gama. A imprensa que tanto critica o Vasco, decantando aí o começo de trabalho do Lisca, e flamenguista preocupado aí. Mulambo se rendeu aos encantos, às doideiras de Lisca doido. Bom, antes de falar sobre esses assuntos aí, só lembrar aqui, hoje as categorias de base do Vasco da Gama joga, perfeito, galera? Daqui a pouco, 1h30, o Vasco da Gama no Sub-17 faz a semifinal do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro. Esse jogo é lá em BH. E mais tarde, 1h30 da tarde, o Sub-20 do Vasco da Gama enfrentará o Atlético Goianiense aí no Campeonato Brasileiro. Perfeito? O nosso canal alternativo fará a transmissão aí de Vasco da Gama e Cruzeiro, certo? Bom, meus amigos, é o seguinte, o Vasco da Gama venceu, convenceu, jogou bonito como não jogava há muito tempo. O Vasco ontem foi o senhor do jogo. O Vasco poderia ter feito 5, 6 gols na equipe do Guarani. A gente destaca aqui 2 atletas. O Vanderlei pegou muito ontem, uma atuação fantástica do Vanderlei. E a gente destaca também o Léo Jabá lá no ataque. Léo Jabá que fez chover ontem na partida contra o Guarani. A gente já começou a ver aí o dedo do trabalho do Lisca nesta equipe do Vasco da Gama. O Lisca, meus amigos, que deu confiança aí para os atletas do Vasco da Gama. Ontem a gente viu o Bruno Gomes jogando como gente grande. É esse futebol que a gente espera deste menino. E o Vasco da Gama, tudo mudou, pessoal. O Vasco da Gama está treinando em pleno domingo. Hoje era para ser folga, mas o Lisca foi para o CT do Almirante, treinamento aí, já visando a partida contra a equipe do São Paulo. Antes de falar sobre essa partida, impressionante a preleção aí do Lisca. O Lisca colocou a música lá, contagiou o ambiente, conversou com os atletas do Vasco da Gama, ele chamou esse grupo aí para si. Então a gente vai ver aí o Vasco da Gama com certeza no G4, encurtamos essa diferença, só um ponto, e creio que na próxima partida aí no Campeonato Brasileiro, no sábado, contra a equipe do Botafogo, que a gente já veja aí o Vasco da Gama com uma nova cara aí, o Vasco do Lisca. Sobre esse jogo aí contra o São Paulo, é um jogo complicado sim, mas valeu a pena o Vasco da Gama ter vencido aí neste momento que o São Paulo está num viés acima. O São Paulo venceu a equipe do Racing lá na Argentina por 3-1, se classificou aí para as quartas de finais da Libertadores das Américas, embora não esteja fazendo um campeonato brasileiro muito bom, esteja devendo aí. Mas acho que dá para o Vasco da Gama passar sim
até de forma tranquila aí sobre a equipe do São Paulo. E meus amigos, a imprensa ontem reverenciou o trabalho do Lisca. A imprensa que sempre trata o Vasco da Gama mal, ontem foi impossível, né? Pudera também. Pô, o Lisca chegou, ele foi muito aplaudido aí por esses jornalistas. Principalmente os jornalistas que torcem para o Mulambo da Gávea. Ao ver o Vasco da Gama vencendo aí o Guarani por 4-1, da forma como foi, olha, teve jornalista aí com medo, né, seu Mauro César? Com medo aí, pode dizendo, olha, tomamos de 3 com cabo, agora eu não sei como é que vai ficar com o Lisca doido fazendo esse trabalho aí. Então eles já estão com medo, eles tremem, e isso é muito bom. O que o Lisca está fazendo aí é com que o respeito volte a São Januário. Isso é perfeito, perfeito mesmo. E outra coisa aqui, até o técnico do Mulambo se rendeu aí ao Lisca. O Lisca fazendo um trabalho sensacional nesse começo aí. E acho, galera, que é questão de tempo aí pro Lisca despontar aí como um dos maiores treinadores no cenário do futebol brasileiro. Ele tem tudo para fazer um trabalho aí bom no Vasco da Gama, já está com esse elenco aí na mão, pretende usar a base do Vasco da Gama, o caminho é esse aí, e se for dado aí pro Lisca 2 reforços aí, o Vasco vai nadar de braçadas nessa Série B, porque ele conseguiu sim extrair potencial de alguns atletas aí que em outro momento não estava jogando. Agora, a gente vê jornalista aí, Mulambo, né, reverenciando o Vasco da Gama, show de bola. A gente vê aí, ó, Renato Gaúcho já com medo aí de enfrentar o Vasco da Gama, sensacional. Renato, se preocupa aí com o São Paulo, que é o jogo de vocês hoje, entendeu? E quando chegar a hora de vocês, vocês vão levar uma cipuada, certo? Foi igual o pensamento lá do Mauro César. Se tomou de 3, certo? Se vocês tomaram de 3, pro Cabo, com o Lisca vai ser 4. Perfeito? Agora, é isso aí. Agora é virar a página, Copa do Brasil, colocar a casa em ordem, essa diretoria aí, pagar os salários aí, tem um mês aí em aberto, e deixa o Lisca trabalhar, deixa o Lisca implementar o trabalho dele. Salgado se afasta do futebol, aí, Pássaro, e deixa o Lisca trabalhar. Deixa ele ter autonomia para ele fazer o que ele quer fazer, que ele vai botar o Vasco aonde deve estar. Beleza, meus amigos? Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Se inscrevam no nosso canal aqui, no canal alternativo, Aceita Vascaína. Vamos fazer a transmissão do jogo contra o Cruzeiro por lá. Deixa o seu joinha e tamo juntos aí. Vai da Vasco. Valeu!